Marcos capítulo 16, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eu olho para esse texto aqui, eu tenho lido quase que todos os dias. E eu vejo que, com relação ao tema que o Senhor colocou no meu coração, de crer no poder da sua palavra, essas pessoas andaram com Jesus alguns tempos, alguns anos, 3 anos e meio. Tudo o que Jesus falou se cumpriu. E quando chegou o determinado momento desses homens verdadeiramente crer naquilo que o Senhor falou, eles duvidaram. Eles não acreditaram no testemunho daquela mulher. Esses homens, eles ouviram o testemunho dela, dizendo que ele está vivo, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, onde ele tinha combinado. E eles não acreditaram. Ah, pastor Murilo, mas o que tem a ver conosco nos dias de hoje? Nós praticamente, queridos, muitas das vezes nós estamos vivendo a mesma incredulidade. De não acreditar nisso que está escrito. Que foi coisas que foram escritas pelo homem, mas inspiração de Deus. Para que nós viéssemos a entender de que tudo que está falado aqui, tudo o que está dito, irá acontecer não muito longe desses dias. Está para acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo neste momento, tudo o que ele falou aqui. E essas pessoas, quando ouviram o testemunho daquela mulher, não acreditaram nela. Ah, pastor, mas o que é a palavra de Deus para nós, queridos? A gente tem muitos argumentos. A palavra de Deus, mas um eu achei interessante, que o apóstolo Paulo fala lá no livro de 1 Coríntios 1,18. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que acreditamos, é poder de Deus. Sabe, guarda isso. A palavra de Deus, quando ela é falada aqui, quando ela é ministrada, profetizada aqui, ela é poder de Deus para nós. Então, se é o poder de Deus falando que vai acontecer, acredite que vai acontecer. Mas sabe que, como eu falei, que o mundo anda mudando, e muitas das vezes o crente também está mudando com o mundo, e isso não pode acontecer. Nós precisamos continuar acreditando naquilo que foi dito, naquilo que ele falou. Ele falou que nós teríamos paz no meio da aflição, então nós precisamos entender isso. O mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele concedeu essa paz que havia nele para nós.
vencer as aflições do mundo. E muitas das vezes nós crentes, nós que acreditamos nisso, estamos deixando a palavra meio que de lado e acreditando na força do nosso braço. E isso é um perigo. A igreja ela não pode se reformar com o mundo, ela tem que continuar na palavra. Se nós fugirmos disso, nós vamos perecer. Se a palavra de Deus não for árbitro na nossa vida, quando nós tivermos que tomar uma decisão a respeito de qualquer coisa, nós vamos morrer. Aleluia. Não acreditar na palavra, queridos, é desacreditar no poder de Deus. E quantas pessoas hoje estão desacreditando na palavra de Deus, no poder da sua palavra? Aqui está um exemplo. Não acreditaram. Depois disso manifestou-se, versículo 12. Manifestou-se de outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles anunciaram aos demais, mas também estes dois não deram crédito a ele. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Jesus ele deu uma puxada de orelha nos discípulos. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o que diz a palavra. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Aí agora eu quero trazer algo importante para a nossa vida hoje. Eu sou do tempo que, quando proclamava, ou quando chamava as pessoas para fazer um propósito de oração, quer seja no mato, na igreja, em qualquer lugar, eu sou do tempo que eu era sempre aqui, ó. E quando a gente ia para esses lugares, tanto na igreja quanto no monte, a glória de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural. Hoje nós estamos com medo de ir no monte. Medo do mosquito, medo da cobra, medo do macumbeiro que vai lá fazer macumba, medo das pessoas que vão lá fazer o mal. Nós estamos com medo de tudo. O mundo está dizendo: não vai lá, porque lá o inimigo pode ir, ou vai ter coisa ruim lá que vai te acontecer. Nós deixamos de fazer isso. Eu digo isso com propriedade, porque quando nós nos reuníamos para ir àquele lugar no monte orar, era tremendo, havia batismo no Espírito Santo, havia um movimento do Espírito de Deus naquele lugar. Por quê? Porque havia uma expectativa dentro do nosso coração, dizendo: Deus vai se manifestar em nosso meio lá. Mas isso hoje não acontece mais, queridos. Não tem mais aquele desejo de vir à igreja e levantar um clamor para que as coisas de Deus, as coisas sobrenaturais aconteçam diante dos nossos olhos. O mundo está movimentando as pessoas de que tem muito compromisso e deixa de ter um comprometimento em oração para as coisas do Senhor, que nós precisamos mudar a nossa visão. Porque se o Senhor está dizendo aqui na sua palavra para nós ir e pregar, mas nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo, e é na oração, é no movimento da igreja, quando nós nos reunimos para que Deus possa batizar, para que Deus possa encher, para que Deus possa se mover, para nós ir com as ferramentas certas para alcançar o perdido. Não existe outro meio, querido, de nós irmos ganhar, nós expulsar um demônio de uma pessoa, se nós não estivermos revestidos com o poder do Senhor, como diz a sua palavra. Nós temos que trazer de volta essas coisas, eu digo isso.
Nós precisamos viver, eu quero viver esse tempo de novo, de nós nos reunirmos aqui 10, 15, 20 pessoas, ou a igreja toda, levantando um clamor aqui, em favor dos perdidos, porque o nosso objetivo é obedecer o ID do Senhor. Nós não podemos ficar mais de braços cruzados, queridos. Nós não podemos viver uma igreja que está de férias. Eu digo para vocês, a igreja brasileira está de férias. Porque não se vê mais essas coisas acontecerem. Por que isso? Porque nós não estamos mais acreditando no poder da palavra. Nós não estamos mais querendo viver a essência do poder de Deus por intermédio da palavra. Viemos aqui na casa do Senhor, ouvimos uma palavra que massageia o nosso eu. Ah, que palavra gostosa, mas qual o sentido de ter uma palavra gostosa e essa palavra não produzir um fruto digno, que é a palavra do Senhor, que o Senhor está dizendo aqui? Expelirão demônios, curarão os enfermos. Aleluia, amados. E quando eu olhei para essa palavra, já li muitas vezes, já preguei a respeito disso, mas tem algo espiritual aqui para nós nesta noite. De que nós precisamos, queridos, nos comprometer mais com o reino. Ah, pastor, mas nem todo mundo vai ser. Não, mas o Senhor disse para todo mundo. A palavra de Deus é para todos, não é para uns, alguns aqui do nosso meio, é para todos. Ide e pregai. Porque como aquele jovem chegou ali na frente sedento de uma palavra, quantos estão por aí colocando uma corda no pescoço, uma arma na cabeça, porque a alma já não aguenta mais. E o objetivo do Senhor, por intermédio dessa palavra, é a salvação de almas. Não é encher a igreja. Não é, queridos. É nós desfrutar do poder da palavra de Deus. Porque quando tu desfruta do poder da palavra, a tua alma se enche de força. A tua alma se enche de alegria. Sabe? A tua alma se enche de prazer, porque tu está fazendo aquilo que o Senhor, aí a palavra se cumpre na tua vida. Nós não podemos mais perder tempo em querer vir na igreja orar, para que Deus abençoe no meu trabalho. Isso é consequência, querido, da tua fidelidade com Ele. Eu entendi isso. Que ninguém vai perder nada, se quando você for fiel ao Senhor, Deus Ele tem o melhor sempre para você. Ainda que venha a perder, mas Deus está no comando da tua vida. Aconteceu tudo isso comigo. Há tempo de ganhar e há tempo de perder, e a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas agora, quando tu tem compromisso com Deus, queridos, a paz reina sobre a tua vida, porque tu acredita no poder da palavra. As pessoas vinham para a presença de Deus e eram pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo na igreja. Não se vê mais isso, porque a expectativa de vir no culto é outra. A nossa expectativa de estarmos na igreja hoje não é de querer ouvir Deus ou de querer a manifestação do poder de Deus. É simplesmente vir aqui e ouvir uma palavra, claro que é uma palavra de Deus, mas essa palavra vai me dar um alimento para mim andar uma semana. Não é isso que Deus quer, queridos. Deus não quer te dar um alimento para te andar uma semana. Deus Ele quer te dar um alimento para te viver a vida eterna. Não é uma semana, amados. Porque não sabe se tu vai viver uma semana. Porque o alimento que tu recebe hoje vai fazer com que tu ande em direção à eternidade. Então muda a tua expectativa. A tua expectativa tem que ser de vir para a presença do Senhor num culto de domingo e manifestar a glória de Deus através de você, porque o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em nós, e quando nós estamos aqui, um contagia o outro, um toca no outro, um abençoa o outro, um tem salmos, um tem língua estranha, um é batizado com dom de línguas, o outro é batizado com profecias. Está escrito. Nós precisamos viver essas coisas de novo. Nós precisamos vir para a casa do Senhor com uma expectativa diferente. Certa feita eu falei que, olha, a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Mas eu digo uma coisa para vocês, nós estamos aqui em 50, 60 pessoas. Será que está todo mundo aqui em nome do Senhor Jesus? Eu fiz essa pergunta, pastora. Será que está todo mundo aqui reunidos em nome de Jesus? Pessoalmente, só. Pai, eu estou junto com o pastor em nome de Jesus.
Eu estou junto com aquele irmão lá em nome de Jesus. Sabe por que muitas das vezes a gente não está reunidos aqui em nome de Jesus? Porque quando tu chega aqui, tu chega com o pensamento no x-salada depois do culto. Tu chega com o pensamento na dificuldade que tu enfrentou até sair de casa. Tu estás aqui na igreja pensando na luta, na discussão que você teve com a tua esposa antes de sair para vir para o culto. E aí não está conectado. Aí muitas das vezes sai daqui dizendo que o culto não foi bom. A palavra hoje não foi boa. Não foi nem para mim a palavra. Quem tu é para dizer que a palavra de Deus não é para ti? Ah não, a palavra de Deus não foi para mim hoje, foi para o irmão. Quem tu és para dizer que a palavra do Todo-Poderoso não foi para você num dia de culto? Trazer de volta essas coisas é nós ser participativo naquilo que há de se fazer em favor do reino, queridos. Ei, eu quero chamar a atenção aqui de você. Nós temos um motivo importante para fazer um clamor de oração nesta cidade. E Deus chamou eu e você para levantar uma voz aqui. Deus chamou nós. E se você não se sentir chamado por Deus, você precisa te converter novamente. Porque o Senhor está falando aqui, ó. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse que nós somos testemunhas do seu poder. E temos testemunhado a grandeza do poder de Deus? Será? Será que você tem testemunhado o que Deus é? Não o que Deus fez por ti. Porque Deus, Ele é maravilhoso demais, Ele está fazendo tanta coisa, amados. Mas é o que Deus é na tua vida. Quem é Deus para você? O que significa o Senhor para você? Ou se você só tem aquela frase, né, que diz que eu sou crente. Mas eu digo uma coisa para você, querido. O diabo também disse que é. Ele crê e treme. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, é a realidade, tá? Eu não estou falando de coisa... não. No dia que nós estamos vivendo hoje, pessoas do nosso convívio, pedindo para orar. Pessoas que estão necessitadas de oração. Na feita eu falei assim, ó, sabe por que eu vou na oração? Porque eu sei que lá Deus vai me ouvir. Jesus vai me ouvir. Por isso eu vou orar. Então tem muita gente aqui precisando. Muitos de nós estão precisando de um milagre. Não é sim ou não? Muitos de nós aqui hoje, que está sentado aqui, está precisando de um milagre. Que Deus muda uma circunstância, uma situação, que Deus faça algo sobrenatural acontecer. Muitos que estão aqui estão precisando de um milagre. Então precisa se enturmar, queridos, com aqueles que oram. Você precisa fazer a tua parte como crente que acredita no poder da palavra de Deus. Sabe por quê? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí eu quero ver o desenrolar dessa palavra que Jesus falou: recebereis poder. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, Ele apareceu no meio por aqueles dias, 40 dias, Ele ficou ressurreto no meio daquelas regiões, 40 dias, apareceu para muitas pessoas. E chegou um determinado momento, quando Jesus subiu ao céu, Ele levou aquela multidão para um determinado lugar na praia. E segundo a história, segundo a Bíblia, diz que tinha mais de 500 pessoas reunidas naquele lugar, mais de 500. E Jesus disse para aquelas pessoas: olha, permanecei na cidade, até que do alto recebereis poder. Sabe quantas pessoas receberam o poder? Ou sabe quantas pessoas obedeceram a ordem de Jesus? 120. Tinha mais de 500. Mas 120 foram com a expectativa
de receber o poder e não sabiam nem de que forma viria. Eles foram lá todos os dias, estavam lá na oração, clamando: Senhor, o poder. Aí a palavra de Deus, ela é atual, sim ou não? A palavra de Deus é atual ou não é? Aí o Senhor Jesus Cristo fala no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí vem, tudo bem, nós recebemos o poder. Aqueles que vieram aqui receberam poder, mas esse poder é para todos os que entendem a palavra e que querem ter uma expectativa de vida espiritual diferente da que está vivendo. Quer ver os milagres acontecendo na tua vida? Comece a clamar pelo poder de Deus, porque é o poder de Deus que faz as coisas acontecerem. Aleluia. Eu quero trazer de volta, queridos, essas coisas. Eu quero batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, queridos, ter um movimento de pessoas que vão se entregar a Jesus. Muitas das vezes nós não fizemos mais o chamado para aceitar Jesus na igreja, porque não tem pessoas novas. Por que a gente não faz mais o chamado, né? Quem quer aceitar Jesus como único? Eu já fiz muito disso, pastor Carlinhos, pastor Moacir, nós já fizemos muito isso. Quem quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Vinha 3, vinha 1, vinha 2, vinha 4, vinha 5, vinha 10. Quem é que quer fazer o curso do batismo no final do ano, quer se batizar? Vinha 8, vinha 10, vinha 13, vinha 15. Hoje não vem mais, cara. Sabe por que não vem mais? Aqui na nossa igreja, sabe por que não vem? Porque você está deixando de fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Testemunha a meu respeito. Pode ser duro esse discurso, mas não me importa. A palavra de Deus, ela tem que ser falada porque nós precisamos atrair mais irmãos para morar na glória do Pai junto conosco. Jesus, ele foi preparar muitos lugares, muitos. João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitas. E você precisa entender que Deus te chamou para que você possa testemunhar a grandeza do amor de Deus pela tua vida. Eu falei para o meu sobrinho, eu disse: Marlon, o que Deus fez comigo, cara, Ele pode fazer contigo. O amor que Deus me amou, Ele ama você também, filho. Você precisa sair daqui transformado. Tio, eu quero ser um pregador. Fazia anos, pastor Carlinhos, que eu não via uma pessoa dizer que queria ser um pregador. E hoje eu tive o privilégio dos meus ouvidos ouvir uma pessoa que está completamente destruída pelo mundo, e que está querendo Jesus, e que diz no seu coração que quer ser um pregador da palavra. Fazia tempo que eu não ouvia mais isso. Aí os crentes cascudos, né? Não querem, tem medo. Não vão. Não abre a boca para testemunhar. Gente, nós precisamos trazer de volta essas coisas, amados. É um clamor do Espírito Santo nessa noite a cada um de nós aqui nesse lugar. O Espírito Santo está ansiando por cada um de você dizer: Senhor, Espírito Santo, eu estou aqui disponível. Me enche do teu poder. Nós temos que vir para a igreja, queridos, para pedir para o Espírito Santo nos encher de poder, para que a gente possa obedecer o ID do Senhor. Crentes vazios não vão conseguir fazer a obra de Deus. Agora, crentes cheios do Espírito Santo vão contagiar pessoas. Vão. As pessoas vão querer imitar a tua vida. A tua fala vai ser uma fala de verdade, vai ser um poder de Deus saindo através de você. Nós precisamos falar mais de Jesus. Nós precisamos deixar de falar um pouco menos de negócio e falar mais do Senhor Jesus nas nossas reuniões. Eu tiro para mim, eu estou falando isso para mim. Eu preciso mudar a minha conduta quando eu estiver no meio das pessoas que não conhecem o amor do meu Jesus. Eu preciso mudar a minha conduta. Eu falei para o Espírito Santo, eu quero mudar a minha conduta. Eu quero ser diferente. E eu preciso tomar uma decisão. Eu não quero ser mais uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa comum. Jesus, Ele me tirou de lá do mundo para me fazer uma pessoa, para me colocar assentado nos lugares de príncipes. Ele disse isso. Nós fomos chamados para isso, amados. Nós precisamos trazer de volta isso. E eu digo uma coisa: o Espírito Santo conta com você.
Ele conta contigo, sabe? Ah, mas o Espírito Santo não pode me usar. Por que que não? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei. Só se apresenta, queridos. Só te apresenta. Aleluia. Quando o Espírito Santo ele fala por intermédio da sua palavra, que nós precisamos fazer, que a oração é a intimidade com Deus, diz isso. Perto está o Senhor daqueles que o temem e o buscam. A palavra de Deus tem vários versículos que diz que o Senhor ele está perto, que o Senhor ele está presente. Mas a expectativa que nós temos que ter é de querer mais do poder de Deus. Se você vem na igreja, que é bom que você venha. Mas se você vem na igreja somente para receber uma palavra e sair daqui e ir embora e esquecer da palavra que foi pregada nesse dia, porque ela só serviu para você aqui no momento que você está aqui. A palavra ela tem que servir para nós no dia a dia. Senhor, eu quero receber poder. É quando tu sai de casa e diz, Senhor, eu quero receber poder nessa noite. É quando tu vem aqui, tu te assenta na cadeira e tu não olha para mais ninguém e diz assim, Senhor, eu quero receber poder. Porque ele diz aqui, mas recebereis poder. Ele está falando de algo no futuro, né? Naquela época ele falou no futuro, mas hoje é presente. Hoje é presente. Então venha para cá, para receber esse dom de Deus, para ser instrumento do Senhor, para que você possa receber essas ferramentas para a manifestação da glória de Deus, queridos. Uma das coisas importantes que eu vejo nessa palavra, nesse texto, no versículo 19, que é tão importante que Jesus ele quer manifestar o seu poder, olha só. Que mesmo depois que ele subiu às alturas, ele disse assim, ó, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, por meio dos sinais que se seguiam. Esse texto aqui, ele me chama muita atenção. E nessa noite algo diferente vai acontecer. Nessa noite, diante das necessidades que cada um de nós tem, o poder de Deus há de se manifestar em favor dessas pessoas. É que nós estamos prontos para ir para a guerra. Está entendendo? Deus levantou homens e mulheres fortes aqui nesse lugar para poder invadir as hostes celestiais lá do inferno e poder trazer os perdidos de lá para poder glorificar o nome do Senhor. É isso. Então não tem ninguém doente, não tem ninguém passando luta. Oh, que maravilha! Nós estamos aptos para poder manifestar o poder da glória de Deus e ir em direção ao inferno e trazer os cativos de lá, queridos. É só o que nos resta. É o que nos resta. Então nós temos que glorificar a Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que levantar nossas mãos e dizer ao Senhor, obrigado, Senhor, porque eu estou apto para poder guerrear contra o meu arqui-inimigo. Porque não tem ninguém doente. Se tivesse, nós íamos orar aqui e o poder da palavra do Senhor ia se manifestar nessa noite. Mas não tem ninguém, é porque o Senhor já fez a obra. E nós estamos ainda sossegados, com medo da pandemia, com medo da morte. Tem um irmão nosso que está sofrendo hoje. Está com o irmão dele no hospital e não está feio o negócio. Nós temos que orar pela vida desse rapaz. A igreja tem que se levantar nesse objetivo. Sabe? Nós temos que levantar um clamor em favor dessa vida, para que haja salvação. Salvação dessa vida. E quantos outros mais que a gente conhece? Salvação. Quem crer e for batizado
será salvo. Salvação, a palavra é salvação. E nós, os que somos salvos, precisamos ministrar salvação para esses que estão perdidos. Sabe? É isso que nós devemos fazer.